Curso FEMEA Análise de modos de falhas e efeitos. Módulo 1 Metodologia para análise de risco. Módulo 1 Neste módulo nós vamos considerar introdução, histórico e aplicação, conceitos e terminologias, qualidade e definição, benefícios da FEMEA, tipos da FEMEA, grupo de trabalho, definição do assunto, etapas do desenvolvimento do FEMEA, desenvolvimento, contextualização, benefícios para a organização e características do curso. Introdução. FEMEA é uma ferramenta preventiva que evita a ocorrência de falhas no projeto e ou processo. Também analisa as falhas potenciais e propostas de ações de melhoria. Tem como objetivo detectar falhas antes que se produza uma peça e ou produto. Também reduz as chances do produto, processo e ou serviço falhar, aumenta a confiabilidade. Como nota, norma QS 9000 exige a utilização da FEMEA, mas devemos utilizá-la visando resultados. Histórico e aplicação. Foi desenvolvida pela NASA nos anos 60, sendo utilizada inicialmente pela aviação e desenvolvimento de tecnologia nuclear. Posteriormente, foi aplicada pela Ford norte-americana, dando enfoque a FEMEA de projeto e FEMEA de processo. Também utilizada pela indústria, de um modo geral, onde se destacam as indústrias automobilísticas. Aplicação da FEMEA. Produtos, serviços, softwares, projeto de máquinas e ferramentas. FEMEA, análise sistemática dos potenciais modos de falha e seus efeitos sobre a confiabilidade e segurança. Conceitos e terminologias. Problema é um desvio entre uma situação ideal, resultado esperado, e uma situação real, resultado obtido. Padrão, uma meta ou objetivo que se quer atingir. Desempenho esperado de um produto e serviço. Padrão é uma medida de referência. Desvio, uma inclinação, um afastamento ou uma mudança de direção da situação ideal, ou seja, do padrão. Desvio padrão, índice de dispersão de grande valor no estudo de uma distribuição de frequência. Causa, aquilo que determina um acontecimento, princípios, motivo, origem, razão, é responsável pela ocorrência da falha. Efeito, resultado de uma ação. Resultado ou padrão de falha. Modo, maneira, forma, método de ocorrência. E defeito, desvio inaceitável da especificação de um atributo ou medida da qualidade. Conceitos e terminologias. Característica indesejável de um produto ou serviço. Não significa perda da capacidade funcional. Por exemplo, um automóvel 0 km com a porta amassada tem um tipo de defeito que não satisfaz o cliente, porém, sua capacidade funcional permanece inalterada. O automóvel anda, para, os comandos funcionam satisfatoriamente, entre outras funções ou funcionalidades. Falha, defeito relacionado com a confiabilidade da performance. Falha de capacidade funcional de uma unidade em realizar sua função quando requerida. Por exemplo, o freio não funciona, a luz não acende, o hidrômetro atrasa, patina ou adianta. Café sem aroma e sabor. Análise. Decomposição de um todo em suas partes constituintes. Exame de cada parte de um todo. Processo por meio do qual se vai do composto ao simples, dos efeitos às causas. Sistema. Conjunto de componentes que realizam uma função dinâmica no produto.
por exemplo, sistema de freio, sistema de ar-condicionado, sistema de direção, sistema elétrico, entre outros. Ações frente às falhas são ações de contenção, provisória e interna. São ações para amenizar o efeito da falha. Permitem a continuidade das atividades até a análise das causas e implementação das ações corretivas definitivas. Ação corretiva são aquelas ações que atuam na causa raiz da não conformidade, eliminando a falha. Ação preventiva são ações que reduzem a probabilidade de uma falha ocorrer e procuram não deixar a falha ocorrer, bloqueando a causa das falhas futuras. Qualidade. O que é qualidade? Qualidade é adequação ao uso, que somente com adequação ao uso é obtida a satisfação do usuário. Definição. É uma técnica para assegurar que todas as possíveis falhas de um processo ou sistema foram consideradas e analisadas, objetivando sua eliminação com ações preventivas recomendadas antes do início da produção. É uma ferramenta preventiva que busca evitar a ocorrência de falhas no processo, através da análise das falhas potenciais e propostas de ações de melhoria. O objetivo é detectar falhas antes que se produza uma peça e ou produto ou serviço. Sua utilização reduz as chances do produto ou serviço ou processo falhar, aumentando a confiabilidade. A área automotiva utiliza muito a FMEA. É uma das técnicas mais utilizadas atualmente em qualidade e em segurança, graças à sua capacidade para determinar a confiabilidade de um sistema. Permite avaliar um sistema e identificar possíveis falhas de cada um dos seus componentes, tomados individualmente, bem como prever os efeitos dessas falhas e os efeitos sobre os outros componentes do sistema. De preferência, deve ser aplicada na fase de projeto e implementação, mas é de grande utilidade em qualquer momento do ciclo de vida de um sistema. Por que FMEA? A FMEA, se feita previamente, permite eliminar as possíveis causas das possíveis falhas. Dessa maneira, será reduzido o defeito do produto, do sistema ou do processo, melhorando assim a confiabilidade. Pontos importantes da FMEA: identificar os tipos de falhas possíveis e hierarquizar falhas. Também descrever os efeitos, as causas de cada modo de falha e os controles existentes. Calcular o risco para cada falha, levando-se em consideração a frequência de ocorrência e o grau de severidade e probabilidade de detecção. Recomendar ações preventivas para as causas de falhas apontadas. Também reavaliar o índice de risco, como reunindo informações organizadas da documentação e identificando cenários possíveis de AAF. Análise da árvore de falhas, critérios de aplicação, introdução de novos produtos/processos, alteração significativa no projeto e no processo, transferência de ferramental existente a outra instalação fabril, desenvolvimento ou mudança de fornecedores e existência de problema de qualidade no processo. Benefícios da FMEA: redução de falhas no desenvolvimento, na produção e na utilização do produto. Prevenção ao invés de detecção. Redução do tempo e do custo no desenvolvimento de produtos. Fonte de dados para critérios de manutenção. Definir critérios para planejamento e aplicação de inspeções e ensaios. Redução do número de recalls. Integração entre os departamentos envolvidos.
documentação do conhecimento que a empresa tem do produto e de sua fabricação. Tipos da FEMEA. Geralmente é aceito que existem 4 tipos de FEMEAs. As etapas e a maneira de realização da análise são as mesmas, diferenciando-se principalmente quanto ao objetivo. Dessa maneira temos FEMEA de design, são consideradas as falhas que poderão ocorrer com o produto dentro das especificações do projeto. O objetivo desta análise é evitar falhas no produto ou no processo decorrentes do projeto. É comumente denominado também de FEMEA de projeto ou produto. Temos também FEMEA de processos. São consideradas as falhas no planejamento e a execução do processo. Ou seja, o objetivo dessa análise é evitar falhas no processo, tendo como base as não conformidades do produto com as especificações do projeto. FEMEA de sistemas. São considerados sistemas e subsistemas nas fases conceituais e de projeto. O objetivo desta análise é focalizar nos modos de falhas entre funções do sistema. São inclusivas as interações entre sistemas e elementos dos sistemas. FEMEA de serviços. São analisados os serviços antes de eles atingirem o consumidor. É usado para identificar tarefas críticas ou significantes para auxiliar a elaboração de planos de controle. Ajudam a eliminar gargalos nos processos e tarefas. Apesar de as etapas e a maneira de realização da análise serem as mesmas, existem pequenas variações entre cada tipo de análise. Um exemplo de diferença é a definição dos índices. Serão descritos posteriormente, adotados na elaboração do FEMEA. Tipos de FEMEA. FEMEA detalhada ou header analisa componentes, vai do específico para o geral. FEMEA funcional focaliza os sistemas, vai do geral para o específico. Tipos de eventos para FEMEA. Eventos iniciadores causam a condição para o efeito. Eventos habilitadores permitem a condição de risco. Grupo de trabalho. A FEMEA é feita pelas áreas diretamente envolvidas no projeto ou sistema e na produção dos mesmos. O grupo de trabalho deve ser constituído de especialistas diretamente envolvidos no projeto ou no processo. O grupo de trabalho deverá ser formado de 4 a 7 pessoas escolhidas dentre as áreas interessadas. Pessoas-chave do grupo de trabalho. Quais são? O que é importante essas pessoas para o desenvolvimento ou projeto do produto ou sistema, processos e métodos, qualidade e produção. Todo grupo de trabalho para o desenvolvimento de uma FEMEA deverá ter um líder ou coordenador para o melhor desenvolvimento dos trabalhos. Definição do assunto. O coordenador e o grupo de trabalho devem definir objetivamente o título e o assunto do FEMEA. Deve ser especificado o tipo de FEMEA, como projeto, processo, sistema, logística e segurança. A importância da definição e da descrição deve-se à necessidade de identificar o âmbito e a finalidade do trabalho. Então, isso é apenas uma forma ilustrativa de mostrar essas atribuições. Função coordenador, qual que é a atribuição dele? Pessoa responsável pelo evento. Função líder, como atribuição, pessoa que detém conhecimento da técnica de FEMEA e os métodos para a sua condução. Função participantes, pessoas que estão ou não ligadas ao evento,
mas que detém informações e experiência em sistemas similares. E função convidados. Qual é a atribuição? Pessoas com conhecimentos específicos que poderão vir a ser convocados pelo coordenador para participar de determinadas etapas do FEMEA. Etapas do desenvolvimento do FEMEA. Então nós temos nessas etapas um coordenador que tem uma equipe multifuncional e tem algumas etapas como descrição do sistema, análise funcional, análise de falhas, análise do risco, onde vai ser providenciadas as ações preventivas dentro do uso dessa ferramenta FEMEA. Desenvolvimento. O coordenador e o grupo de trabalho devem definir objetivamente o título e o assunto da FEMEA. Deve ser especificado o tipo da FEMEA, projeto, processo, sistema, logística, segurança ou outro. A importância da definição e da descrição deve-se à necessidade de identificar o âmbito e a finalidade do trabalho. Para o desenvolvimento da FEMEA, é recomendável um formulário para registro das informações coletadas durante as diversas etapas da FEMEA. Este formulário deverá registrar algumas informações básicas que ajudarão no melhor gerenciamento de atividades futuras. Contextualização. Inicialmente, o FEMEA foi desenvolvido para ser usado na fase de projetos para evitar, através de análise de falhas em potencial e em propostas de ações de melhoria, que ocorram falhas nos projetos de produtos/processos. Porém, ela precisa ser usada ao longo do ciclo de vida do produto para detectar possíveis falhas à medida que o sistema envelhece. É importante ressaltar que o FEMEA deve ser constantemente revisado e atualizado. Durante a fase de projeto do produto, recomenda-se que se aplique ou atualize o FEMEA durante os seguintes estágios: formulação do conceito, projeto preliminar, conclusão do projeto detalhado e programas de melhoria do projeto. Possivelmente, nas fases iniciais de projeto, as informações sobre o produto estarão limitadas. Ainda assim, é possível desenvolver o FEMEA respondendo a perguntas básicas como, por exemplo, como cada parte do produto poderia falhar? Quais mecanismos poderiam produzir estes modos de falha? Quais seriam os efeitos se essas falhas ocorressem? Essas falhas poderiam acarretar em algum perigo? Como essa falha é detectada? O que será planejado durante a fase de projeto para compensar a falha? O FEMEA também é utilizado em produtos que já estão em operação. Neste caso, busca-se achar a causa raiz das falhas do sistema para propor solução de melhoria. Assim, diferentemente do FEMEA realizado na fase de projetos, não é necessário prever possíveis falhas, mas nesse caso, trabalha-se com falhas que já estão ocorrendo no sistema. Benefícios para a organização. Esse método ajuda a empresa a manter sempre o foco no cliente, garantindo sua satisfação e segurança. Assim, facilita a empresa a identificar características críticas para a qualidade. A análise do FEMEA pode ser um ponto inicial para vários outros tipos de análise, por exemplo, análise de sistema de segurança, análise de planejamento de manutenção, planejamento da produção, análise de nível de reparos, planejamento de testes, análise de apoio à logística. Pode-se observar então que o FEMEA pode ser um método iterativo, pois à medida
que são feitas as análises adicionais, novas informações que podem aumentar a pressão do método surgem. Há também o benefício de incorporar dentro da organização a atitude de prevenção de falhas, a atitude de cooperação e trabalho em equipe. Este último é importante para, entre outros aspectos, capturar o conhecimento coletivo de um time. Chegamos ao fim do módulo 1. Preparamos um quiz com algumas perguntas fáceis para você responder e assim fixar ainda mais seu conhecimento. E agora nós vamos para o módulo 2. Então, assim que você responder o quiz, eu estarei te aguardando no módulo 2. Ok? Tchau, tchau e até o módulo 2.